Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Terceira aula da semana, já que a gente teve a nossa interação de hoje de manhã. Continuamos com a literatura de cordel. Então vamos falar mais um pouco sobre esse gênero textual maravilhoso. A gente vai conhecer mais algumas características desse gênero e vai ver uma coisa bem bacana sobre ele. Porém, primeiro passo, vocês sabem, projeto de fluência. O texto da semana continua sendo o poema Inveja, e vocês agora façam a leitura em voz alta. Na aula passada, a leitura silenciosa, hoje, leitura em voz alta do poema. Beleza, pessoal? Aproveita que o texto da semana é bacana. Agora vamos fazer a correção da atividade que a gente fez na aula anterior. Eu trouxe para vocês um poema A Hora da Morte, do Chico Sales. Pedi para que vocês respondessem, né, duas questõezinhas, coisinha boba, coisinha simples, sobre esse texto. Então vou fazer aqui a leitura breve do poema e aí a gente parte para as questões. A Hora da Morte. Esta primeira história me contou J. Canalha, afirmando ser verídica, se deu em Maracangalha. O conto do carochinho foi com Nelson Cavaquinho que se passou a batalha. O sujeito teve um sonho do dia em que morreria. Seria na terça-feira, 28 era o dia. Do 1º fevereiro já estava em janeiro, começou sua agonia. No dia seguinte do sonho, procurou a cartomante, que confirmou a história. Ele mudou de semblante, dizendo-lhe até o horário, marcando no calendário ali naquele instante. Seria às 23 horas, reafirmou com certeza. O cara saiu dali carregado de tristeza. Murmurando, repetia: meu Deus, mas que agonia, mostra-me sua grandeza. E com o passar dos dias, aumentava a aflição. Ele cheio de saúde naquela situação. Meu Deus, o que faço agora? Passava outra aurora e nada de solução. Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia, procurou um hospital e na cardiologia, naquela dúvida infame, fez tudo que é exame, até radiografia. A saúde era perfeita, não tinha nem dor de dente. Ficou um pouco animado, mais ou menos sorridente. Outra semana passou, o calendário voou, deixando-lhe impaciente. Até que chegou o dia daquela interrogação. Foi então dormir mais cedo, mas sua imaginação resolveu naquele instante tomar um duplo calmante. Haja, haja coração. O relógio despertador em cima de uma banqueta, ele embaixo do lençol, aquela triste faceta, 1 minuto era um mês, olha o relógio outra vez, batendo feito capeta. Depois, se passar das 11, ele estaria salvo. Daquela situação não seria mais o alvo, mas o tempo é assim, quando quer fazer pantim, não dá nem um intervalo. Passava das 10h30, quando chegou o destino, bateu na sua cabeça, feito badalo de sino. Ali naquele momento veio no seu pensamento sair daquele pepino. Pegou o despertador, atrasou em 4 horas, em seguida adormeceu, feito anjos na aurora. Isso já faz 20 anos, vivinho cheio de planos, nem pensa em ir embora. Tá aí o que fez esse sujeito para fugir, para enganar, né, o dia e a hora de sua morte. Legal o texto, né, pessoal? Então vamos lá para nossas questões. Primeira questão, no início do cordel, a voz do poema, o eu lírico do texto, fica mais evidente. Leve em conta essa voz e explique a diferença entre a primeira estrofe e o restante do trecho. Só voltando aqui rapidinho, pessoal. Olha aqui a primeira estrofe. Esta primeira história me contou J. Canalha, afirmando ser verídica, se deu em Maracangalha. O conto do carochinho foi com Nelson Cavaquinho que se passou a batalha. Então aqui a gente fica sabendo quem é a personagem, Nelson Cavaquinho. A gente fica sabendo quem contou, J. Canalha, e onde aconteceu, né, Maracangalha. Portanto, essa primeira estrofe, ela é uma apresentação daquilo que vai acontecer no texto, né? De quem é a personagem da história, de onde aconteceu. Então, ela é uma apresentação, uma introdução da história. Enquanto o restante do texto é a história em si. Nós temos na primeira estrofe uma apresentação e nas demais estrofes a história sendo relatada. Letra B. Considerando essas duas partes do cordel, responda qual é o assunto do poema. Essa é muito simples, né? O poema fala de quê? De um homem que teve um sonho, teve uma previsão por um sonho de quando seria o dia de sua morte. Ele acaba ficando sabendo, inclusive, a hora, quando vai consultar a cartomante, e lá no final do texto arranja um jeito de se livrar dessa situação. Prosseguindo. 2.
No cordel A Hora da Morte, é possível identificar alguns momentos-chave. Localize no trecho conforme pedido nos itens a seguir. Bem, eu até comentei com vocês, com alguns de vocês, que esse texto, apesar de ser um poema, ele tem um caráter narrativo, né? Ele tem a estrutura da narrativa, que a gente já conhece, já estudou bastante. Então a gente consegue identificar alguns elementos da narrativa, como a gente fez em alguns contos, em crônicas que a gente já estudou. Letra A, situação inicial da história. O que é dito, o que é informado sobre a situação inicial? A personagem teve um sonho sobre o dia em que morreria. Essa é a situação inicial da personagem. Momento de complicação, de conflito. Quando é que isso acontece? Quando ele vai à procura da cartomante. Por que isso acaba sendo uma complicação? Porque quando ele procura a cartomante, ela confirma a sua previsão. E não só confirma o dia, como também informa a data, informa a hora exata em que aconteceria a sua morte. Então, essa é a complicação da história. E o que acontece por conta disso? O desenvolvimento dos acontecimentos. Aqui é um resumo de tudo que ele faz, né? Após consultar a cartomante, ele vai ao médico, ele faz vários exames, ele pede a ajuda de Deus, ele toma remédios para se acalmar, ele faz de tudo para tentar escapar dessa situação. E o ponto alto? Qual o momento de maior expectativa nessa narrativa? É o momento em que ele acha uma solução para a situação, que é o quê? Atrasar o seu relógio, ou seja, o relógio dele não iria chegar às 11 horas, já que o problema era chegar às 11 horas lá do dia que estava marcado para a sua morte. O que ele faz? Atrasa o relógio e se livra disso. Bem legal, né, pessoal? Então, continuando aqui nossa aula, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo que ele fala muito bem sobre a literatura de cordel, né? E traz de uma forma bem interessante, porque ele acaba agregando todas as características que envolvem esse gênero. Ele é um gênero muito ligado à nossa cultura nordestina. E a literatura de cordel ela acaba trazendo vários outros elementos da nossa cultura para junto de si, como o repente, né? O poema cantado, como a xilogravura, que é aquele estilo de desenho que é utilizado principalmente nas capas dos livros de cordel. Então, esse vídeo ele resume isso muito bem e por isso eu resolvi trazer para vocês hoje. Vamos lá assistir? Peguei a televisão da minha avó emprestada para poder exibir esse vídeo para vocês. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo acompanhando. É história contada em versos, em estrofes a rimar. Esse tem papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão.
falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão, autêntica poesia do povo da minha terra, que luta pra que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Cordel é poesia, história, lazer, jornal, é síntese, é cabedal, Ibério, Baltazar Dias, Camões utilizaria, dele se serviu Cecel, no Nordeste o menestrel, desatou-se a rimar, versos que não iam ao mar, mas cumpriu o papel. Legal, né, pessoal? Então, aqui, esse vídeo eu achei sensacional, porque ele conecta bem todos os elementos da cultura popular, né, da poesia popular, que são característica marcante no cordel. E os outros elementos também, como a xilogravura, que eu falei no início, o cordel transformado em música, né, como nas músicas dos repentes, das emboladas, que são bem próprias, bem características da nossa cultura nordestina. Pois bem, meu povo, como é bem interessante, como esse vídeo ele faz um resumo bem legal de tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o cordel, o que eu fiz? A nossa atividade de hoje vai ser um resumo. Vocês vão rever esse vídeo, né? Se precisar, logicamente, vocês vão assistir novamente e vão fazer um resumo. Vocês vão fazer um texto resumindo todas as informações, as principais informações que são ditas sobre o cordel, características do texto, a forma, com que elementos eles acabam trazendo para si junto, né, como a xilogravura, como outros elementos da cultura popular, os nomes de alguns cordelistas que ele cita, enfim. Você vai escrever um texto fazendo um resumo de tudo aquilo que foi dito no vídeo. Tá bom, pessoal? Escreve o texto, tira a foto e manda para mim, beleza? Então era isso, meu povo. Acabou, encerrada mais uma aula. Não esqueça de ficar em casa, de se proteger, de se cuidar. E leia um cordel. Vamos ler, pessoal. Aproveitar esse tempo para fazer leituras. Encerrando, trazer aqui essa imagem. Eu adoro esse estilo de desenho da xilogravura. E eu trouxe aqui essa imagem que remete ao melhor livro que eu já li na minha vida, que chama Vidas Secas, um livro do Graciliano Ramos, que fala de uma família de retirantes, né? De tudo aquilo que envolve uma família que precisa sair do seu lugar para buscar meios de sobreviver. E aqui são as personagens, o Fabiano, assim, a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, o papagaio e a cachorra-baleia, que é a personagem mais intrigante e interessante do livro. Então é isso, pessoal. Encerrada mais uma aula, espero vocês na próxima aula de língua portuguesa. Um abraço a todos. Até!